Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você encontra também todo o nosso conteúdo no formato em vídeo, portanto você pode ir no YouTube, buscar pelo canal Talk to Biz no YouTube e vai encontrar todos os episódios do nosso programa no formato em vídeo. Vale a pena dar uma conferida no nosso canal no YouTube. E é claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá inclusive você pode assinar a nossa newsletter do Substack para você acompanhar os últimos artigos, as últimas postagens. Tem muito conteúdo legal lá na página do Talk to Biz no Substack. Fica o convite para vocês conhecerem. E hoje temos mais um episódio da série Dilemas da Inovação, onde a gente está trazendo vários tópicos e vários assuntos, várias discussões interessantes ligadas ao campo da inovação, desenvolvimento de produto, da criação de vantagem competitiva para as empresas, porque na verdade muito se fala sobre inovação, mas poucas pessoas entendem de verdade o que é inovação, como ela se aplica e que tipo de benefício ela gera, por que a inovação verdadeiramente é tão importante para as empresas, para a economia, para a sociedade como um todo, por que a inovação acaba sendo a mola mestra ali para o desenvolvimento econômico. Hoje a gente tem mais um episódio e a gente vai tratar mais a nível de produto. Quais são as questões que a gente tem referentes à inovação a nível de produto? Quando eu digo produto ou serviço, né? Porque a gente está falando de ofertas de maneira geral. E a ideia hoje é falar do problema de miopia de marketing. A miopia de marketing é um conceito clássico aí, desenvolvido por um autor chamado Theodore Levy, que é um dos principais nomes aí da teoria clássica do marketing. É o livro que ele tem, A Imaginação de Marketing, é considerado um livro seminal, é um livro fundamental. Se você quer ter uma biblioteca, quer entender de marketing, inclusive eu tô com ele aqui, é esse livro aqui, ó, A Imaginação de Marketing, é um livro fundamental para quem quer entender do assunto. E o Theodore Levy, nesse livro, na verdade o livro é originado a partir de um artigo onde ele trabalha esse conceito da miopia de marketing. O que o Theodore Levy coloca? Que muitas vezes as empresas se, entre aspas, viciam nos seus produtos e focam tanto nos produtos que acabam esquecendo do mercado onde elas estão, acabam esquecendo do modelo de negócio, acabam esquecendo da proposta de valor, elas acabam esquecendo daquilo que na verdade fez com que elas crescessem e conquistassem algum espaço, porque elas passam a focar única e exclusivamente no produto, entendendo que as melhorias e os ajustes ali, as adequações no produto que são ou que serão os elementos decisivos para manter a vantagem competitiva. A esse movimento, o Theodore Levy chamou de miopia, porque entende que a empresa não está enxergando tão bem mais a realidade do mercado e está olhando, na verdade, para o seu próprio aspecto interno, para o seu próprio desenvolvimento de produto, e entendendo que toda vantagem competitiva vai derivar dali. Por isso eu estou chamando esse episódio de Muscle Products, né? Ou produtos de musculatura, porque na verdade tem um termo que eles usavam lá nos Estados Unidos para os chamados muscle cars, né? Aqueles carros potentes, fortes, norte-americanos. O público norte-americano normalmente gosta de carros maiores, tradicionalmente eram carros que bebiam muito mais, consumiam muito mais combustível, mas que eram um exemplo físico e visual dessa força. Então, o termo, né, Muscle Products deriva justamente dessa ideia dos muscle cars, que eram muito populares lá nos anos 60, 70
e aí veio a questão do choque do petróleo, e depois da invasão dos carros japoneses, e aí o norte-americano médio começou a olhar e falar assim, bom, esses carros aqui são tão bons quanto, consomem bem menos, são mais baratos de manter, são menores, mais indicados para o cenário urbano, e aí que você tem a invasão da indústria automotiva japonesa ao longo dos anos 80, ali em cenário norte-americano, mas não é de carro que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque quando você tem esse problema de miopia ligado a produto, é natural que a empresa busque melhorar esse produto. Inclusive, quando a gente está falando em níveis de competição e de orientação ao mercado, normalmente num processo natural de evolução de um mercado, você passa por uma orientação à produção, que é o primeiro momento ali da empresa, ela vai tentar produzir mais para abastecer de forma mais consistente o mercado. Você tem a orientação comercial, a orientação a vendas, onde a empresa vai tentar negociar melhor, estabelecer melhores parcerias ou melhores condições. Você tem na sequência uma orientação a produto, que é o início dessa orientação a marketing, mas não é a orientação a marketing de fato, que a orientação a marketing seria a orientação ao cliente. A orientação puramente ao produto é considerada uma etapa anterior à verdadeira orientação a marketing, justamente por isso, porque o camarada passa a olhar para o produto e passa a entender que as melhorias que ele pode fazer no produto é que vão ser decisivas para ele manter a sua parcela de consumidores leais, para ele manter a participação no mercado, para ele se manter competitivo e à frente da concorrência, quando na verdade, quando você olha para o conceito de orientação a marketing, como o Philip Kotler coloca nos seus livros, é na verdade uma orientação ao cliente, para você entender quais são as demandas, quais são as necessidades e desejos daquele cliente, para tentar entregar propostas de valor superiores e que estejam adequadas ao que o público está de fato buscando. E quando você vai para miopia em produto, normalmente você não está pensando no cliente, mas pensando naquilo que você acredita que é o desejo do cliente, e você começa a estabelecer melhores características ali para aquele produto, muito pensando em performance. Daí a ideia desses produtos que ganham musculatura, dos muscle products, porque na verdade é muito simples e acaba sendo meio que óbvio que você, na tentativa de se estabelecer ou criar um posicionamento melhor dentro de um cenário competitivo, você tente melhorar aquilo que você vende. Isso é parte natural do processo. Portanto, a orientação ao produto não é um erro em si, né? Ela, inclusive, é uma etapa natural dessa evolução da empresa. O problema é quando a orientação foca e fixa apenas no produto e esquece do resto, porque muitas vezes vai chegar nesse caso de miopia, que é o que a gente está tratando aqui, conforme o conceito trabalhado pelo Theodore Levy no seu livro. Então, na verdade, a empresa pode enxergar que determinados ajustes, determinadas melhorias incrementais que ampliam, de certa maneira, a performance de um produto, essas melhorias vão ser aquilo que o público deseja. Então, se eu melhorar cada vez mais a performance, se eu melhorar cada vez mais as características técnicas daquele produto, ele se torna um produto mais potente no sentido popular do termo, se torna um produto mais poderoso, e isso vai atrair mais a atenção dos consumidores. Isso pode até ser um ponto de fato de geração de vantagem competitiva se eu estou em um cenário onde o potencial técnico é algo buscado e desejado pelos consumidores. Portanto, em alguns tipos de mercado, o público consumidor mais assíduo ali, mais ligado àquele tipo de produto, ele de fato vai buscar essa questão da potência. E isso vai ser um baita diferencial competitivo. Mas isso não funciona em todos os mercados. Mesmo nesses mercados onde às vezes a potência é algo glorificado ali, engrandecido, é algo que o público de fato olha para esse elemento, mas mesmo nesse mercado, que é o caso inclusive da indústria automotiva, você não necessariamente tem a indústria de massa apostando nisso, embora seja um elemento que chama a atenção, que gera burburinho, que gera falatório, mas não necessariamente o público paga por isso. Até porque essa questão da potência também tem um impacto no preço. Mas o conceito, no geral, de produtos que vão trabalhar com a ideia da musculatura
É um conceito muito comum que vai se aplicar mesmo em indústrias que não estão focadas em potência ou em performance daquilo que entregam. Mas elas vão usar isso como um recurso para tentar ali desesperadamente construir um diferencial. Acaba não funcionando porque, primeiro, se você pensar na ideia de trabalhar a musculatura do produto, isso pode não necessariamente fazer sentido naquele segmento em que você está atuando. Então já começa por aí. Embora seja o senso comum de que o produto vai melhorar, vai se engrandecer, vai se tornar mais elevado no sentido de entregar experiências melhores, no sentido de entregar algo superior ao que os demais entregam, isso no senso comum. Na prática, não necessariamente isso se reverte em produtos mais potentes, mas pode ser que o público esteja demandando produtos necessariamente diferentes, né, e não mais potentes. Então você não adiantaria você dar mais potência a uma determinada funcionalidade de um produto, ou dar mais, no sentido que a gente está usando aqui, mais musculatura para a funcionalidade daquele produto, se aquela funcionalidade de fato não atende ao que o público está buscando. Então, no final das contas, embora seja o senso comum que diga que o produto tem que melhorar e essa melhora tem que ser em performance, esse produto de alguma maneira tem que ganhar de novo, entre aspas, potência, na prática, muitas vezes o consumidor está buscando por algo diferente. O que vai atender de fato a necessidade ou o anseio ou ao desejo daquele público vai ser algo rigorosamente diferente. Então você vai talvez mexer na estrutura do produto, mexer nas suas funcionalidades, mexer nas suas aplicabilidades, mas não necessariamente vai mexer em aspectos técnicos para melhorar a performance daquilo que a gente já tinha como um modelo, como um paradigma estabelecido para aquele mercado. Portanto, a ideia da musculatura, ela está muito forte no senso comum, mas ela raramente está adequada ali a todos os cenários. Ela pode ser adequada em alguns cenários, mas não em todos. Por que a indústria acaba caindo sempre nesse erro? Primeiro, como eu já disse, é uma ideia que está no senso comum. Então não é só um aspecto ligado a produtos, é um aspecto meio que cultural, né? Culturalmente, e aí tendo uma pegada de uma visão de cultura muito masculina, né? E aí boa parte dos camaradas que estão no comando de empresas ou estão em posição de liderança ainda são homens por exemplo, da minha faixa etária, nascidos nos anos 80 ou nascidos em décadas anteriores, viveram essa cultura, foram forjados, entre aspas, aí, nessa cultura, né, em que a potência, a força, de certa maneira, é algo tido como melhor. Então, se eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso dar mais potência àquilo ali, preciso dar mais força, dar mais capacidade para aquilo ali. De novo, a ideia de performance. Então, existe esse elemento também cultural que vai fazer com que um gerente ali, um diretor de produto ou um gerente de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento olhe e fale assim, olha, para melhorar isso aqui, vamos trabalhar elementos técnicos para melhorar a performance do que é entregue. Num sentido mais básico, isso é óbvio de acontecer e é até interessante que aconteça. De novo, o problema é se a empresa para por aí e fica focada apenas nisso. Aí a gente cai no problema da miopia, como eu falei com vocês mais cedo. Também é uma narrativa, aí pensando mais do ponto de vista publicitário, do ponto de vista de posicionamento, que é muito fácil de vender. Então, provavelmente é fácil de você vender essa ideia enquanto projeto dentro da empresa, de melhorar a performance de alguma coisa, porque esse produto melhorado, ele vai ter maior adesão do público. Como essa é uma cultura ainda muito enraizada, muito estabelecida, possivelmente essa é uma ideia mais fácil de ser aceita. Então, para você conseguir os recursos, para conseguir o apoio institucional, para levar essa ideia adiante, provavelmente é mais fácil do que trabalhar pela perspectiva real da inovação e gerar produtos melhores numa perspectiva muito mais realista, mas aí é muito mais difícil também de você convencer todo mundo. Do ponto de vista publicitário, é claro que isso gera uma facilidade para a construção de narrativas bem preguiçosas, né? É bem fácil para o público entender se eu colocar que o meu produto é superior porque ele tem, na verdade, performance e aparato técnico superior aos outros produtos que já existiam no mercado. Então, além de ser uma ideia que no senso comum
é plenamente aceita, isso faz também com que seja uma narrativa simples para o público entender e simples para você vender esse posicionamento por uma perspectiva publicitária. Portanto, se eu pensar em uma campanha para vender um produto que tecnicamente é superior e para vender um outro produto que na essência pode ter uma estrutura diferente e uma proposta diferente, é claro que aquele que vai pelo caminho de estabelecer mais musculatura, é claro que esse encontra mais facilidade para ser explicado. Ele encontra até maior aceitação porque as pessoas entendem com mais facilidade qual é a sua proposta. Já para o produto que pode ser verdadeiramente inovador ou que pode trazer alguns elementos de inovação, mas que muda na essência o seu formato ou que muda algumas das suas funcionalidades ou características, isso pode ser mais difícil de se explicar também. Portanto, a prevalência de ideias ligadas à musculatura do produto, ela acaba sendo mais presente, mais aceita, não só pela incapacidade das empresas de inovarem, mas por ser mais fácil como um todo que essas ideias circulem e que esses produtos ganhem não necessariamente adesão, porque nem sempre o novo produto baseado em musculatura, ele faz sucesso e ganha a adesão do público. Mas pelo menos pela perspectiva do entendimento é mais fácil para que as pessoas de repente entendam qual é o benefício que você obtém ao comprar aquele produto, porque você está entendendo ali que ele está entregando mais numa capacidade maior do que a sua versão anterior ou que os seus concorrentes eram capazes ou são capazes de entregar. Por isso que a miopia de marketing, embora seja um conceito super batido, que ninguém mais era para estar cometendo esse erro, mas ainda é algo tão presente. E é claro, a gente não pode tirar dessa equação a dificuldade que é você gerar de fato propostas de valor diferenciadas e propostas de valor inovadoras. A inovação não é óbvia, né? A inovação não é algo que você consegue gerar uma grande inovação todos os dias. Então quase sempre demanda investimento da empresa, demanda pesquisa, demanda uma certa afinidade com o risco, porque a empresa vai testar uma série de possibilidades ali. Muita coisa pode dar certo, mas muita coisa pode não dar certo. Então a empresa não vai ter garantias de que o investimento em inovação traga retorno, muitas vezes no prazo esperado. Pode ser que ele não traga retorno nunca, mas se a empresa não está de fato preparada ou estruturada para trabalhar a inovação, essas vão ser ideias que vão passar muito distantes ali da realidade, do dia a dia. Inclusive tem um episódio recente da nossa série Dilemas da Inovação, vou colocar o link na descrição para quem está assistindo a versão em vídeo, tá aí a capinha na tela, mas que a gente fala justamente isso, sobre a dificuldade de inserir a inovação no dia a dia das empresas, e passa muito por isso, por essa questão de demandar de fato investimento de tempo, de dinheiro, de recursos, de pessoas, para que dali talvez um dia saia alguma coisa realmente diferenciada e que gere vantagem competitiva. A ideia de trabalhar musculatura, de novo, é a ideia mais óbvia e mais fácil, e acaba sendo uma saída necessária quando você não tem absolutamente mais nada para apresentar. Então, se eu não tenho mais nada para apresentar de diferente, eu vou trabalhar, mesmo que seja um discurso meio fake, totalmente narrativo, né, para dizer que aquilo ali tem um desempenho superior. O exemplo que eu sempre gosto de bater é de produtos de limpeza, né, sabão em pó. Esse sim, finalmente vai tirar todas as manchas. Pô, mas todos os outros que foram lançados, nenhum tirava então, porque só esse agora que de fato vai tirar todas as manchas. Ou então produtos de limpeza, agora sim, sua casa livre de todos os germes e bactérias. Quer dizer, os outros então não matavam totalmente os germes e bactérias, porque agora com a nova fórmula eu vou entregar mais potência. Alguns segmentos talvez estejam mais habituados a não trabalhar com esse discurso ligado à performance. Normalmente são segmentos que atuam
mas por uma perspectiva narrativa mesmo, de uma forma natural. Talvez o segmento da moda seja um bom exemplo. Então você não vê necessariamente a indústria da moda trabalhando a ideia de produtos de performance, de muscle products. Você não vê essa indústria trabalhando a musculatura, falando assim, agora aquele vestido vai durar muito mais, porque ali ele está já numa outra chave virada, que é para vender valores, para vender narrativa, para vender experiência da marca, para vender toda a simbologia daquela marca. E aí a performance passa a não ser tão importante. Mas em boa parte dos outros itens de bens de consumo, mesmo aqueles onde a narrativa também é muito forte, até na indústria de alimentos, você vê muito essa questão da performance ali e de dar musculatura a uma oferta e de engrandecer, de ampliar aquela oferta, porque agora sim, eu vou, ao invés de te dar 100 gramas disso aqui, eu vou te dar 150 gramas com muito mais vitaminas, com muito mais isso, quer dizer, tem sempre a ideia ali de dar musculatura. A grande questão, e aí já pra gente finalizar, é que não necessariamente é isso que o consumidor está buscando. Na maioria das vezes não é. E a ideia, como está culturalmente estabelecido, a ideia de você dar mais musculatura a algum produto ou mesmo a algum serviço, pode chegar num ponto em que a coisa, primeiro, ela não tem aplicabilidade prática, né? Então você está dando mais performance, está engrandecendo o aparato técnico de um produto ou a sua capacidade de entrega de um produto ou de um serviço sem que haja a necessidade de fato para aquilo. Então muitas vezes esse aparato técnico maior, mais musculoso, mais uma vez entre aspas, não encontra aplicabilidade real. O consumidor não vai querer pagar por isso. Na realidade você às vezes tem essa arquitetura mudada, mas a capacidade de entrega em si, ou pelo menos da perspectiva do usuário, isso não vai fazer tanta diferença. Então o camarada vai se sentir ultrajado de ter pago a mais por uma diferença que para ele é praticamente irrelevante. E muitas vezes você está reforçando elementos que não são da perspectiva de uso e da perspectiva de proposta de valor. Lembra sempre que proposta de valor é o conjunto de benefícios que o consumidor, o que o público percebe naquilo que você vende, e não aquilo que você pensa que é ou que você próprio estabelece na sua estrutura narrativa, na estrutura narrativa da sua marca. Portanto, muitas vezes isso não está conectado. Então você está trabalhando ou reforçando elementos que para o consumidor pode não fazer tanta diferença assim. Portanto, você tem empresas aí que não estão orientadas a marketing porque não estão orientadas ao cliente, não estão tentando entender esse cliente de perto para entender as necessidades, os anseios, as dinâmicas sociais que estão envolvidas ali naquele tipo de consumo. Portanto, fica mais difícil você pensar em qualquer outra saída. De novo, a solução e o foco único e exclusivamente do produto é uma etapa da evolução aí da orientação empresarial, mas é uma etapa importante, mas a empresa não pode parar por aí e tampouco pode ficar viciada. Tem um pouco também da questão de arrogância corporativa, né? Da empresa estar muito viciada nas suas próprias soluções e achar que tudo que ela faz ali é lindo e maravilhoso, só que às vezes o que está segurando o consumidor ali na compra do teu produto ou do teu serviço não é necessariamente aquele elemento ali que você está engrandecendo, que está achando que está fazendo uma baita diferença. Isso também é um problema muito sério, né? A empresa não sabe exatamente por que os consumidores estão comprando daquele seu produto ou daquele seu serviço, algo que eu já tratei aqui em outros programas do canal, e para quem é meu aluno ou já foi meu aluno, certamente já me ouviu falando sobre isso. E chega ao ponto de se tornar o produto caricato, de fato, né? Porque tenta se colocar e se inserir tanta coisa ali nele, tenta se dar tanta estrutura para que ele seja capaz de entregar mais, que ele vira uma aberração. Já que a gente está na metáfora da musculatura, né, muitas vezes são esses indivíduos, eles ou elas, que estão tão fissurados ali na coisa de desenvolver o corpo, que acabam exagerando um pouco na dose, e ao invés de se tornarem mais atraentes ou mais interessantes como supostamente desejariam, na verdade eles viram uma grande caricatura de si mesmos.
e muitas vezes isso é o que acontece com os produtos também. Então, por favor, não permitam que seus produtos ou serviços caiam nesse erro. Eles podem e devem passar por esse processo de foco no produto, buscar esse engrandecimento, buscar melhor performance, se isso for de fato interessante ou decisivo para aquele público consumidor ou para aquele contexto no qual você está acostumado a vender. Quando esse não for o caso, a gente deve trabalhar para tentar de fato olhar para aquilo que gera valor para o consumidor e aí sim tentar melhorar esses aspectos, não necessariamente aspectos ligados a performance. E a gente poderia dar muitos outros exemplos ainda aqui sobre questão de, até na indústria de tecnologia, que é muito apegada à dimensão tecnológica das suas ofertas, mas mesmo ela tem várias marcas aí que são consagradas e que não trabalham necessariamente ou não se destacaram necessariamente por trabalhar a ideia de performance. Mas hoje a gente vai encerrando por aqui. Meus amigos, obrigado aí por acompanharem o nosso canal. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos. Valeu.